a imagem em pausa, e congela, fica tremendo parado assim, seria isso. Mas essas histórias congeladas estão carregadas de energia. Entendendo energia como sensações, sentimentos, emoções, pensamentos e imagem. E quando você descongela a energia, vem muito choro, muita dor, que está reprimida, que faça com que eu hoje não seja uma pessoa que viva, mas que sobreviva. Que faça com que eu seja uma pessoa que reaja ao invés de agir. E que eu magoe mais aquelas pessoas que estão perto de mim por questões que eu talvez não entenda. Então, quando eu descongelo, vira medo, raiva, vergonha, assuntos inacabados que eu jamais imaginei e que se repetem. Eu não resolvi. Repete. Eu resolvi. Repete. Eu resolvi. Igualzinho um filme que talvez alguns aqui tenham assistido, um ou outro talvez, O Feitiço do Tempo. Onde no filme a pessoa passa por esse samsara, essa repetição o tempo todo, até que ela aprende a amar. Que é o nosso motivo de ser herói aqui. Com esse tipo de trabalho, nós chegamos numa cena em que causou muita dor, muita dificuldade. E através de alguns recursos, que a gente pode chamar de psicodrama, de encenação, não importa o nome, a pessoa sob transe libera todo o velho padrão que ela carrega para hoje. Como está escrito aqui, os bandidos já não podem fazer mal. Permita-se socá-lo um pouquinho. E a pessoa soca, sob transe. Não é algo racional. Sob transe é extremamente liberador. A partir daí, a pessoa que não sabia como agir, como atuar no dia a dia, ela passa a ser cada vez mais co-participe da própria vida. Próxima gentileza. Aí a pessoa muda o padrão. Mas é muito difícil trabalhar com imagem, porque isso está no nosso mais profundo psique. Lá no Deuteronômio, no número 5, no versículo 8, está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura apresentada do que seja. Ou seja, não mexa com imagem. No Deuteronômio, de número 7, queimarás imagens, etc. Isso é muito inconsciente para nós, é muito forte. Próximo, por gentileza. Aí, vamos ver uma coisa aqui. Psique, do latim, a tradução de psique, que é a palavra psique, vem da mitologia. Ela é uma mulher, etc. E tal. Você pode estudar, que é muito interessante entender isso. Que ela vai explicar o que seria eu, a minha psique, a minha mente. Aqui, psique, do latim é mente, mas do grego é alma. Então eu vou começar com a alma de vocês. Eu não vou começar com o ego. O ego é inteligente para burro. Nós temos muitos mecanismos de defesa. Não dá. No alemão, der Seele é a alma. Do inglês, a alma é the soul. Mas é interessante entender que, olha a raiz, decili, em inglês, é o tolo. E aí você precisa ser como uma criancinha para entrar no reino dos céus, como dizia o mestre. Você vai ter que ser uma pessoa, mesmo que você tenha 70 anos de idade, você vai ter que soltar o seu lado racional, que acha que não deve ser assim, para que você vivencie algo como uma criancinha. Se você não entrega, não solta e fica na defesa, claro, não acessa nada. Essas imagens que estão em pausa e congeladas, em um nível... você já ouviu falar de corpos sutis? Já? Legal. Então, dentro de uma teoria, talvez eu tenha esse corpo, talvez tenha um corpo etérico, talvez tenha um corpo emocional, talvez tenha um corpo mental, um corpo búdico, um corpo espiritual, um corpo nirvana, um corpo paranirvana, um corpo maranirvânico. Dentro dessa visão muito interessante, eu compararia esses eixos ao meu redor como se fossem faixas de DVD, ou disco de vinil, em que eu vou pegar o mouse, ponho a setinha lá e clico, e surge a imagem. Como? Sob transe. Porque o ego vive aqui esse transe dessa realidade. Eu tenho certeza que é só isso. Então, não vai dar. Com certos recursos, o da imaginação, um dos mais poderosos,
eu faço com que eu clico, próximo, e aparece essa imagem. No Ocidente, vamos ver aqui direitinho o que é imagem. Toda a classe médica, acadêmica, ridiculariza, rotulando as imagens como fraude ou imaginação. Isso é coisa de criancinha. É cinema, é apenas fantasia, é poesia. É forma de alienação, é uma loucura, é forma de autoindulgência de você para você, você está só inventando, só imaginando, não é racional, tira-nos a razão, não é pensamento lógico, porque tem que ser lógico. A realidade é objetiva. Tipo assim, eu estou vendo essa mesa, então ela existe. Então, a imaginação, para nós, não é científica. Como se ciência grafasse com letra C bem grande e fosse Deus. O som cai da cadeira, aí você ficou, né? Então, isso aí não seria uma obstinação irracional, caramba? Esse pessoal, mesmo você mostrando outra coisa, eles não estão a fim de pesquisar? Seria interessante. Por que a gente rejeita entender um pouco de imagem? Seria ideologismo? Próximo. Para o Oriente, imagens já existem há muito tempo, naqueles tipos de coisas chamadas hieróglifos, nos yantras, que são mandalas, né? Aqui, ó, quando eu vou escrever em japonês ou chinês, mandarim, no kanji, é esse aqui. Cada tracinho. Outro dia eu peguei um aluno eu cheguei assim e falei assim, tá vendo essa letra aqui? Tô. Não, isso não é letra, não. Cada traço tem uma imagem. Toda a forma de expressão deles não é ABC, é por imagens. Então, para eles, a imagem é uma intuição e deve ser valorizada. Bastante avançados, né? O sonho noturno faz parte de uma realidade interna. Não é uma abstração, um escapismo, coisa parecida. Então, tem divagações diurnas. E para eles, o que não é provado deve ser aceito como verdade, até prova em contrário. Os pensamentos deles são em formas de imagens mentais. Para eles, há outras realidades e dimensões. Tudo consiste de imagem. Por exemplo, vocês viriam aqui para assistir essa palestra. Claro. Então vocês falam que tal hora, vocês iriam naquele espaço e vem a imagem na cabeça. Pensa aí, ó, daqui a tem gente já morrendo de sono aqui, infelizmente. Aí, eu vou para minha cama. Meu quarto como é que é? Vem a imagem do seu quarto, da sua cama, de tudo. Tudo é imagem. Tem imagens fáceis, tem imagens difíceis. Tem imagens que aconteceram agora porque eu provoquei. Então, você pode acessar essas imagens por pensamento, por emoção e por questões corpóreas. Próximo, por gentileza. Então, eu preciso entender o que significa essa questão que está relacionada com imagem. Nossa realidade é uma mera imagem perfeita do mundo divino. Tem propriedade reflexiva, gera uma imagem, nos coloca diante e bem dentro de nós mesmos. Esta imagem, ela precisaria ser entendida como algo que está me fazendo mal e eu não acesso. Eu repito as questões aqui o tempo todo e não consigo processar adequadamente. Próximo. Aí, dentro disso, como para o índio, por exemplo, é tudo tão simples. Ele vive isso na fantasia, através do sonho, nas criações artísticas. É a vida dele também, que a gente chama de primitivo. Tá? Mas são esses mesmos indivíduos que são podados por missionários brancos que projetam sobre eles suas carências e frustrações, nega a dimensão psíquica dele, destrói a cultura indígena, fazendo, então, que uma cultura que poderia ter chegado para nos ajudar tenha morrido. Próximo. Essa imagem não nos interessa. O índio, ele não é muito simples. Ele não serve. Então ele acorda, ele concorda em acessar coisas por essa simplicidade, esse mecanismo infantil, mas necessário.
Vocês não vão acreditar que o índio seja infantil, mas ele entende que é necessária essa conquista interna por meio da espontaneidade que nós perdemos. Né? Então, a imaginação é de longe muito mais importante que o conhecimento. Tudo que é feito através do corpo, consciente e inconscientemente, respiração, processos musculares, movimentos, postura, tem a ver com a imagem. 60% de tudo que eu estou falando aqui é mais captado, fixado por sinais. Sinais, imagens. Então, toda ideia, todo o pensamento, tudo tem a ver com formas, pensamento, com situações que fazem com que eu possa adentrar no meu meio interno. Próximo. Dentro disso, a intuição também é um pensamento não lógico, não tem formas, os sonhos, operações noturnas, isso tudo consiste de imagem. Só precisamos voltar nossa atenção para ela. Próximo. Dentro disso, uma das coisas que mais nos incomoda é um pesadelo. Nós temos 4 tipos de sonhos básicos. Acho que todo mundo sonha um pouquinho aqui. O primeiro tipo de sonho são lixos mentais. Coisas que eu tive no dia a dia, que me interessam, coisas que eu talvez quisesse falar, mas não tem importância. O segundo tipo de sonho mais importante é, segundo o budismo, tá, gente? O segundo tipo de sonho mais importante são as eureka, são os insights. Não, entendi. O terceiro tipo de sonho são desdobramentos, projeções, viagens astrais. Aquela que você entra no corpo assim de repente. E o quarto tipo de sonho tem a ver com você acessar vidas passadas. Dentro desse processo, você vai entender esse tipo de situação da seguinte forma. Vamos supor que eu não acredito em nada disso, nem confio nisso. O que acontece é que todo o meu sistema de crenças maqueia o que eu estou vendo. Coloco situações do presente para que seja tolerável para mim. E isso faz com que amenize a história, mas também, já que o inconsciente é muito sábio, o inconsciente sou eu, viu, gente? Eu mesmo, compõe eu. Então ele maqueia naquilo que eu não dou conta de processar. E aí a história fica sem sentido. Aí quando eu começo a tirar as massas, todo aquele sonho, o pesadelo, faz mal. Esse pesadelo pode ser entendido como um drama que não se completou. Um complexo. Ele necessita ser vivenciado. Eu preciso ouvir o drama que a pessoa está trazendo, que trará a resposta. E esse drama é uma imagem. E há um enorme medo de encarar o trauma, principalmente o trauma. Trauma é uma palavra grega que quer dizer ferida, tá, gente? E principalmente esse trauma da morte. Nos pesadelos, a gente pode falar isso aí. Nos pesadelos, eu sempre acordo muito medo, olhar de suor, porque nesse momento eu vou morrer. Não quero vivenciar isso. Doeu muito, foi uma ferida. Próximo. Dentro disso, então, entender a imagem, lembrando aqui esse grande artista e teatrólogo francês, o ser tem estados inumeráveis e cada vez mais perigosos. A imagem é uma linguagem não verbal. É uma forma de linguagem que expressa emoções mais profundas. Infelizmente, a nossa ciência ainda se encontra afastada. Ela ainda está com dificuldade de pesquisar isso. Sendo uma linguagem não verbal, eu preciso entender que esquizofrênico, esquizo do grego significa parado, separado, dissociado. Pessoas com confusões mentais. É como se eu dissesse que você... Como é que é o seu nome? Joel. Joel é como se você fosse um tipo de queijo. Aquele queijo redondinho assim, tridimensional. E está cheio de fatias cortadas em cunha. Supondo que esse modelo seja adequado, cada pedaço de cunha é uma personalidade de vida passada, que compõe você hoje. Alguns pedaços são esfarelados. Se mais da metade do queijo estiver esfarelado, você está mal. Tem muita gente que assim, confuso, com medo. Esses pedaços precisam conversar, dizer quais são os seus problemas, o que ficou inacabado. E esse é o trabalho. Agora esse pedaço aqui, eu vou perguntar o que você quer fazer com ele. Porque às vezes um deles é bastante demorado. Ivo, quer ficar com ele? Não. E o outro? E cada vez você fica melhor. Porque ele gera um conflito inconsciente, fazer mal.
te faça tomar atitudes nada legais. Ficar com um cara que não é legal. Sair do emprego que é legal. Há uma autossabotagem. Isso é muito comum. Como é que é o nome do planeta que a gente vive? Terra. A gente percebe que é Terra. Engraçado, toda bolotinha lá fora é Terra. Né? Mas qual é o endereço na galáxia? Qual a galáxia que a gente mora? Via Láctea. A nossa galáxia, ela não é espiralada? Toda espiralada. Nós moramos no braço de Órion. O braço, depois você não precisa ir lá no Google. O braço de Órion é na periferia da galáxia. A gente é favela da galáxia. E sou eu que me coloquei aqui devido ao meu estágio de evolução. Nós estamos colocados nessa situação porque a gente causa muita confusão os miolos. Uma sociedade como a nossa, cujo respeito não é tão atraente, onde passar o outro é que é gostoso, passar o outro para trás é que é bom, o respeito, a falta de respeito faz com que nós estejamos vivenciando situações mundiais desse nível. Corremos grave risco de destruição. Então, esse trabalho tem a ver com despertar de uma única pessoa, porque essa única pessoa contamina positivamente muitas outras. Passa. Todo o processo, então, se relaciona com essa imaginação. A imaginação é um dos processos para trazer a autoconsciência, ou para que você se lembre. É a base para um novo tipo de educação. É um dos meios para a autocura e para a cura planetária. São criações de nossas mentes. Formam um sistema de convicções positiva, mas pode ser negativo. E quando é negativo, que é o motivo de eu estar aqui, faz mal. Mantém com os 10 núcleos traumáticos mais complicados que existem. As questões de abandono, baixa estima, carência afetiva, culpa, humilhação, impotência, medo. Todas as pessoas têm medo aqui, né? Medo, perdas, rejeição, vergonha. Sem contar outras questões que são correlacionadas, como exílio e outras coisas mais. Todas essas pessoas se sentem, talvez cada um de nós, com vários tipos de sensações, sentimentos, emoções, pensamentos, que nos mantêm muito mal na relação pessoal, interpessoal, afetiva, sexual, profissional, etc. O ceticismo, infelizmente, interfere na habilidade de criar. Geralmente no consultório eu pego muitas pessoas que são céticas. E elas não querem falar de vida passada, muitas delas. Eu falo, você consideraria que tudo que vem de dentro de você, você confia? E ela fala, ok, então fique com sua imaginação. E funciona do mesmo jeito. Só que depois da 8ª, 9ª regressão, a pessoa começa assim, caramba, eu sou muito imaginativo, isso tudo é muito verdadeiro. E aí eu pergunto o que você acha? Nossa, ela tem que mudar, porque ela vai ver que a coisa é mais complicada e ela está só melhorando. Então é algo muito grande o que está acontecendo, essa imaginação dela. Então, a imagem criada por essa pessoa é uma instrução de uma imagem, claro, que ele revela aquilo que ela precisa ouvir. Não é o que eu vou falar para ela. Geralmente, depois do transe, ela pergunta, eu falei isso? E aí, não é mais o bobão de cá que fala. O bobão que está deitado. Isso é muito forte. Que vem de dentro de mim. Essa conscientização sinaliza para mim o nível de mente que eu estou nela. Sabe o nível de mente em que um ego como eu, qualquer um de nós está? Chama-se arrogância. Enquanto desconectado da luz de onde nós viemos, nosso estado é de puro medo. Eu conheço muitas pessoas que juram por Deus com sem medo nenhum. Esses são os piores. É como se eu pegasse essa bolsa aqui e colocasse assim na cara dela, assim, lê aqui para mim. Ela não consegue ler, está na cara. Ela não vai falar para ela que você está. Ela não consegue ler. Entendendo a arrogância como um estado de mente inflada.
E ela é cétupla. Vai desde a arrogância de pensar pequeno. É aquele cara que você está no sinal para o carro, ele está com o filho de toda para fora e faz assim com a mãozinha, pedindo dinheiro. Aí você fala assim, vem cá, amigo, vem cá, vou te levar para o hospital para tratar. Ele ganha mais ou menos 2 mil por mês ali naquele sinal, daquele jeito ali. Ele vai mandar eu para aquele lugar. Esse é um tipo de arrogância. Até a cétupla, a sétima, aliás, que é eu sou mais que Deus. Está cheio de gente assim. Na minha área tem muita gente assim. Então, essa imaginação, quando eu me abro, é o meu ser interior pronto para me servir. Dentro disso, é um dos processos para trazer... Próximo. Então, dentro disso, essa imagem, ela que vai surgir, ela pode ser clara, escura, nítida, não nítida, mas ela me ensina algo que eu não estou conseguindo ver. Próximo, por gentileza. Eu vou identificar a cena. Dentro disso, essa imagem seria como botões interruptores. É como se fosse lá dar um clique. É tão fácil hoje a gente... Já comprou um terreno no meio do mato e não tem casa nem nada e você vai querer acender o apagador? Não tem apagador. É tão automático aqui na nossa cidade, a gente esquece, porque lá não tem jeito. Lanterna no peão, né? Então, essa imagem, ela vai funcionar como um interruptor para abrir programas, para acessar outras imagens, acessar senhas, para terminar histórias de forma diferente. Eu não sei como termina a minha história hoje. Eu fui abandonada e hoje eu sempre abandono tudo. Meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Então, sob transe, eu vou compreender que eles têm esse... Eu não vou defender não, tá? Mas que eles têm esse direito dentro da ignorância, da confusão deles. Que eles não sabem o que é amar ainda. Mas você gostaria de aprender o que é amar? Porque essa pessoa vai ficar no julgamento do outro o tempo todo. Aí, nesse tipo de trabalho, nós não vamos trabalhar com perdão, não. Perdão é muito religioso. Você não sabe o que é perdoar. Bom, o conceito que eu tenho de perdão que eu posso passar para vocês, que é a forma amorosa de aceitação da imperfeição humana. Jamais esquecer. Porque como esse planeta é uma escola, nós não estamos bem na fita. Se você esquece, como numa escolinha, você toma bomba. Então você vai se lembrar sempre para que você faça diferente. Você vai ser o escritor, o diretor do seu próprio filme na vida atual. Próximo. São níveis diferentes de cura que isso vai promover para você. Então, esse grande mestre do século XIX, ele, nos 25 volumes dele, ele não teve nenhum caso de cura. Peraí, teve um aqui, peraí. Não teve um aqui. Ele teve esse menino de 14 anos com ticket, mas ele usou hipnose, não adianta. Eu não tenho nenhum caso. Aí é complicado, né? Então, eu estou convidando vocês porque eu tenho 87% de cura nos outros níveis. Porque a imagem que você está chegando não é a minha, é a sua. Você vai falar. A fala é importante. Mas se eu estou em curto-circuito, eu não entendo como sair desse processo, ali veio, mas volta. A mesma coisa é tirar a nata do copo do leite e deixar ele ali. Vai botar a nata do leite, não adianta. Próximo. Então, dentro desse processo, o terapeuta precisa ouvir o que está acontecendo dentro da pessoa. O que a pessoa imagina que esteja acontecendo. A imaginação da pessoa. O drama é um drama que não termina, que faz parte daquela alma. E a imaginação é essencial. E aí tem uma história por trás da história que essa pessoa está trazendo. Porque a pessoa traz a história de hoje. Mas hoje, eu fui abandonado. Não aconteceu nada mais além disso. Doeu muito, estou arrasado. Mas eu pergunto, é só isso, e o que mais? Não, é isso. Eu vou conduzir essa pessoa para ela imaginar que poderia ter acontecido num outro abandono, lá para trás, e que gerou tanta dor, infinita dor, e que faz com que ela hoje não consiga jamais se relacionar por medo de ser abandonada. Aliás, ninguém abandonou ela não, sabe? Ela que abandona todo mundo.
o medo de ser abandonado. É mais complicado, é mais doido. Então é essa loucura. Próximo que nós vamos abordar. Esse é apenas um dos exemplos. Então, a regressão de memória é o contato com as nossas sensações, sentimentos, pensamentos. É esquecer o mundo exterior. É entrar para dentro. Conta a sua história. O que ainda te aflige? Aí vou ficar na imaginação. Permitir que a imaginação nos mostre o que vai acontecer. Mostra o que acontece. Mesmo que as imagens, sensações, sentimentos, pensamentos não sejam lembranças reais. Não importa isso. Seja como uma criança, fala sem pensar. Eu geralmente falo assim, fala sem pensar, deixa sair. Aí eu trago para o consciente os problemas mal resolvidos, a conscientização desses traumas, das feridas, e reverto os assuntos inacabados. Dentro desse processo, a história trazida pela pessoa, ela não quer uma pílula, uma slide horrível, ela não quer uma medicação, ela não quer um relato, ela não quer ser encaixada no Código Internacional de Doenças, um DSM. Essa pessoa quer falar dela naquela imagem que surge, que ela não consegue, próximo, acessar. Então, na regressão de memória, apenas pedimos que você imagine. As imagens são formadas. Essa psique faz parte de outra dimensão. Não é daqui, não. Aí o invisível aparece. E essa é a linguagem não verbal. Eu até contorço com isso. Aí, dentro disso, a gente precisa lembrar que como que é morrer, hein? Eu vou vivenciar essa morte. Porque as vivências são de uma personagem, suposta personagem de vida passada, e ali tem um início, um meio, ou carga, muita carga emocional, e um fim. O fim, geralmente, é morte. Então você vai aprender a morrer, vai relembrar como é que é isso, vai entender para onde você vai. Mundo inferior, a corruptela da palavra inferior é infernal, tá? O mundo de luz. O que é negociado lá? Olha para trás dessa vida que passou. Qual o aprendizado dela? Teve? Ou foi o que esse pessoal da luz falou para você? Qual a relação com a vida atual? O que você está repetindo? O que ficou inacabado? Você queria ter conversado com a sua mãe que nunca te amou? Volta lá, conversa com ela. Não te estou. Não dou conta. Você quer parar aqui ou quer continuar? Não preciso. Então, esse é o mundo da alma. Próximo. E é muito importante eu apenas escutar as ideias irracionais. O terapeuta nota o medo, que hoje não faz sentido. Quer dizer, você vem trazer seu medo, eu anoto. Você faz todo sentido. Mas eu estou daqui, estou vendo, não faz sentido, não encaixa esse medo. Esse medo de, sei lá, do escuro, por exemplo. Medo de altura, o medo de morrer, irracional. Então, somente com a reprodução imaginária daquele trauma é que se cura a ferida. Não tem outro jeito. Você pode falar. Tá? Não é encobrir a ferida, é ir através dela, com amor. Uma ferida, um trauma psíquico, é como uma ferida física. Você já fez, não sei se já teve alguma ferida, eu já tive algumas, eu só era menina levada, né? Só me segurando com muita força. Eu não dói pra caramba. Então isso é com muito carinho. Nós somos todas essas almas feridas. Então, a gente fala assim, qual a pior coisa que você imagina que poderia acontecer para você? É assim que acontece. Então, esses potenciais que vão surgindo são todos de cura, porque eu vou voltar nesses assuntos inacabados, segundo esse grande autor aqui, Pierce. Esses assuntos inacabados é que ficam com uma carga de energia muito grande, e que faz com que eu fique voltando. Aí, a palavra remember em inglês, alguém sabe falar em inglês aí? Remember. Lembra o que é remember? Lembra-se? Né? Só que a gente pode brincar com a palavra. Remember é remembrar. O nosso trabalho aqui não é só de remembering, que significa relembrar, reconectar um pedaço do corpo a outro, tal qual Isis fez com os 14 pedaços do seu marido Osíris, é o nosso trabalho aqui. O corpo é físico, mental e emocional. Ele não é uma unidade separada. É a analogia mental da remembração física. Então, o ato de ver por imagens é o de ver na totalidade. Você não vai ficar falando de uma coisa o tempo todo que você não entende.
E quando recordamos, trabalhamos em nossa unidade. Assim, lembrar, viver, né? Você vai ter que relembrar, restaurar a integridade física. Então, dentro desse processo, eu vou ter que entender que saúde é harmonia. Dharma é uma palavra sânscrita, complexa, mas eu costumo dizer que, se eu entender, ela parece o nome de uma mulher, Juléu. Dharma pode ser a justiça, as leis superiores e a ordem cósmica. Se você entender isso, você tem Dharma. Você supera Karma. Karma é uma palavra sânscrita, que quer dizer apenas ação. Ou escolha. Mas ação é melhor. Como energia, Karma é uma energia positiva, negativa e neutra. É uma ciência. Karma Yoga é uma ciência. Eu vou ter que saber quando agir positivamente, quando voltar para trás, agir negativamente, quando voltar no ponto morto. Poucas pessoas sabem fazer isso. Você vai entender por qual motivo. Você não sabe nem positivo, nem negativo, só no positivo, só acelerando. Então, a saúde está em contato com essa unidade que é provocada por esse processo. A doença é essa perda de harmonia. Do francês, para quem sabe falar francês, maladie é o mal a ser dito. Qual o mal que está para ser dito? Você está me falando do assunto inacabado, de consequências, sem entender a causa. Sobre o trânsito, que você vai lá na causa e tudo mais passa. Tá? Então, esse processo chamado regressão, que é um nome que não encaixa muito não, tá? Mas separa a ruptura no nível físico e entre a pessoa e o macrocosmo, onde ela está inserida. Próximo, por gentileza. Regressão de memória, portanto, por favor, tem suas indicações e ela vai ter que lidar com esse corpo físico